People, how are you? Espero que estejam todos bem. Para a aula de hoje, vamos conversar um pouquinho então sobre algumas coisas que nos trazem dúvidas no inglês. Vamos começar? Então vamos lá. A gente tem aqui 4 palavrinhas que sempre trazem muitas dúvidas de quando usá-las. Então a gente tem aqui these, that and those. These and these sempre confundem com a pronúncia. Porém, no contexto das frases, elas fazem muito sentido. A gente está querendo dizer com this and these, este e estes. This para singular e these para plural. Prestem bastante atenção que o plural, a gente puxa bastante esse these. E quando a gente fala de coisas que estão longe da gente, a gente usa that para uma coisa só ou those quando elas são plurais. Então, this is an apple. These are apples. That is an apple. Those are apples. Muito bem, a gente tem mais algumas frases ali para vocês repararem que quando a gente usa this e that, a gente usa o nosso bom e velho amigo verbo to be, porque estamos falando sobre este é, aquele é, este está, aquele está e assim por diante. Bom, vamos lá. Se eu quero falar para você que este é o meu celular, eu vou falar This is my cell phone. E se eu quero dizer que aqueles são os livros que precisamos, eu vou falar These are the books we need. That house is too expensive. Então, eu estou falando sobre aquela casa, ela está longe de mim. Ela é muito cara. Those people are having dinner. Então, aquelas pessoas que estão reunidas ali estão jantando. This isn't her bag. Então, eu estou segurando uma bolsa, mas essa não é a bolsa dela. This isn't her bag. These aren't very cheap. Então, eu estou falando que essas coisas aqui não são muito baratas. That isn't my mother. Aquela não é a minha mãe. Those aren't green. Então, eu quero dizer que aquelas coisas que estão ali, no plural, e estão longe de mim, não são verdes. Elas podem ser azuis, vermelhas ou qualquer outra cor, mas não são verdes. Então, those aren't green. Is this your new car? Então, provavelmente você chegou e saiu do carro. Estou perguntando: esse é o seu carro novo? Is this your new car? Are these shoes okay? Eu quero saber se os sapatos que eu estou usando estão legais, se vocês estão gostando deles, se está combinando com a minha roupa. So, are these shoes okay? Is that the famous actor? Então, por exemplo, estamos no shopping, de repente eu aponto para você, olha, aquele lá é o ator famoso? Is that the famous actor? Are those our kids? Por exemplo, temos umas crianças brincando no meio da lama. E eu pergunto, nossa, aqueles são os nossos filhos? Are those our kids? Tudo bem? Então, se a gente quer falar sobre coisas perto no singular, usamos these. Se queremos falar de coisas que estão perto, mas estão no plural, usamos these. Se queremos falar sobre uma coisa no singular que está longe, usamos that. E se queremos falar sobre coisas no plural que estão longe, usamos those. Muito bem, vamos aí então. Temos uma tela em branco. Nossa, que coisa bizarra. Quando a gente está aprendendo inglês, existem 2 termos que acabam trazendo muita confusão para quem está aprendendo inglês. E esses termos são countable and uncountable. Quando a gente aprende sobre substantivos, a gente aprende sobre substantivos contáveis e incontáveis. E isso traz muita confusão, porque muitas vezes isso não faz o menor sentido na nossa cabeça. Principalmente porque, pra gente, coisas que são contáveis não são contáveis em inglês e vice-versa. Por isso que eu prefiro falar, quando falamos sobre substantivos, sobre coisas no plural e coisas no singular. Então, tudo o que é plural, todos os substantivos que vão para o plural são contáveis. Então, eu posso falar de livros, pessoas, lugares que eu conheci, e assim por diante, coisas que eu consigo contar, coisas que vão para o plural. E tudo o que fica no singular é incontável. Abstrato, né? Vamos lá, vamos dar algumas explicações para ver se fica mais simples. Por exemplo, nós temos livros. Eu posso contar quantos livros eu li, ou quantos livros você está lendo, certo? One book, 2 books, e assim por diante. Porém, quando a gente fala de dinheiro,
a gente não usa dinheiro no plural. Eu não falo eu tenho um dinheiro, dois dinheiros. Então, quando eu falo de dinheiro, eu vou sempre usar no singular. Então, ele vai sempre ser incontável. Temos ali friends. Nós podemos contar quantos amigos a gente tem, né? Quantos amigos você convidou para sua festa? E assim por diante. Porém, a gente tem água. Água não é contável. A gente sempre vai usar água no singular. Como assim? Eu pergunto para você: Do you want water? Eu não vou perguntar para você se você quer água e não se você quer águas. Sempre no singular. O que eu conto na água são, por exemplo, copos de água. Quantos copos de água você bebeu hoje? Então, o que eu estou contando não é a água em si, mas sim os copos que você bebeu. Tudo bem? Temos ali students. Alunos são contáveis, né? Eu consigo contar quantos alunos eu tenho. A escola consegue contar quantos alunos tem em toda a escola. Porém, eu não consigo contar o quanto de arroz eu comi no nosso almoço, no meu almoço. Então, o que eu consigo contar são as colheradas de arroz que eu comi. Mas o arroz em si, não, é a mesma situação da água. Então, o que eu conto é o container, é a medida daquela situação. Seja água, seja arroz. Eu não vou ficar contando, eu comi 2, 3 grãos de arroz. Eu comi, na verdade, um tanto de arroz, por exemplo, uma tigela e assim por diante. O nosso próximo aí, accidents. A gente consegue contar acidentes, né? A polícia sempre faz levantamento de quantos acidentes acontecem durante os feriados. Mas eu não consigo contar a eletricidade. So, electricity é sempre usada no singular. Eu não vou falar eletricidades. Sempre eletricidade no singular. Muito bem, esse aqui sempre causa uma pequena confusão, porque quando a gente traduz para o português, eles têm o mesmo significado. Nós temos aí songs and music. Qual a diferença de songs and music? Quando a gente fala de songs, a gente está falando sobre o número de músicas. Então, por exemplo, quantas músicas aquela banda tem? E se eu falo de music, eu estou falando sobre algo mais amplo, eu estou falando de música na sua totalidade, não estou sendo específica. Então, quando eu quero saber qual é a sua música favorita, eu vou perguntar What's your favorite song? E se eu quero saber se você gosta de música no geral, Do you like music? Tudo bem? Então, songs são contáveis, eu consigo saber quantas canções são, porém música é incontável. Eu não vou falar sobre músicas no plural. Quando a gente quer falar sobre muita coisa, eu vou usar many para coisas que vão para o plural e much para coisas que vão para o singular. Então eu vou falar que eu tenho muitos livros. Many books. Você tem muitos amigos. Many friends. A escola tem muitos alunos. Many students. Aconteceram muitos acidentes. Many accidents. A banda tem muitas músicas. Many songs. Porém, se eu quero falar que existem muitos de coisas incontáveis, eu vou usar much. Então, por exemplo, eu não tenho muito dinheiro. I don't have much money. Mas eu bebo muita água. I drink much water. Do mesmo jeito que eu vou falar muito arroz, much rice, muita eletricidade, much electricity, e muita música. Eu gosto muito de ouvir música, much music. Aí estamos falando de muito, mas e se eu quero falar de pouco? Se eu quero falar de pouco, eu vou usar few e a few para coisas que vão para o plural e little e a little para coisas que ficam no singular. Então eu li poucos livros, few books. Eu tenho poucos amigos, few friends. A escola tem poucos alunos, few students. Aconteceram poucos acidentes, few accidents. Então a banda tem poucas músicas, few songs. Então I have a little money. Então eu tenho pouco dinheiro. I drink little water. Eu bebo pouca água. Little rice, little electricity, little music. Let's listen to a little music. Vamos ouvir um pouco de música? Então, um pouco. Estamos falando de coisas pequenas. Tudo bem? Então, aí conseguimos aí tirar essa dúvida que a gente sempre tem sobre contáveis e incontáveis. Às vezes isso não faz muito sentido quando a gente fala do inglês para o português. Mas quando a gente coloca nessa situação de plural e singular, ela faz um pouco mais de sentido, porque a gente começa a conectar as palavras que a gente usa no singular e as palavras que a gente usa no plural. Tudo bem?
Vamos continuar? Temos umas frases de exemplo aí para vocês verem, ó. Do you know many people? Você conhece muitas pessoas? Olha lá, pessoas contáveis. Many people. We didn't spend much money. Ó, nós não gastamos muito dinheiro. A gente não tem muito dinheiro, a gente não gasta muito dinheiro. He isn't popular. He has few friends. Então ele não é popular, ele tem poucos amigos. We must be quick. There is little time. Nós devemos ser rápidos, temos pouco tempo. Então ali o few para os amigos que são contáveis e o little para o tempo. Tempo não é contável, o que a gente conta são minutos, horas e assim por diante, ok? Quando estamos falando de tempo, que é uma coisa ampla, ele não é contável. Do you speak English? A little. I have a few friends and we meet quite often. Então, vocês viram aí a diferença do a few, little e a few e a little? Sempre que eu uso few e little, eu dou sentido de pouco. Mas se eu uso a little e a few, eu dou sentido de ainda menos. Porque se eu pergunto para você, do you speak English? E você me responde, a little, eu vou entender que você fala só um pouquinho. Então, little é pouco, e se eu falo a little é um pouco. E se eu falo que eu tenho I have a few friends, eu tenho um pouco de amigos, eu não tenho muitos. Então eu reduzo ainda mais a quantidade. Então essa é a diferença quando a gente usa few e a few, e little e a little. Tudo bem? Vamos continuar. Muito bem, como estamos aqui falando sobre coisas que são determinantes de quantidade, vamos falar então sobre some. Some significa algum, alguns, alguma, algumas, ou um pouco de. A gente pode usar o some com someone ou somebody, quando a gente quer falar de pessoas, alguém. Ou something, quando eu quero falar de alguma coisa. Ou somewhere, quando eu quero falar de algum lugar. Então vamos lá, quando é que a gente usa some? A gente usa some para frases afirmativas. Então sempre que eu for usar uma frase afirmativa e eu precisar usar algum, alguns ou um pouco de, eu vou usar some. Por exemplo ali, ó. We bought some flowers. Nós compramos algumas flores. There is somebody at the door. Então tem alguém na porta. Olha, eu ouvi a campainha tocar. Tem alguém na porta. There is somebody at the door. I'm hungry. Do you want something to eat? Eu estou com fome. Você quer algo para comer? Então, frases afirmativas aí. Vou usar some em duas situações quando a gente vai fazer perguntas. Apenas nessas duas situações. A primeira é quando eu espero que a resposta seja sim. So, is there something in your eye? It's really red. Então eu quero saber, tem alguma coisa no seu olho? Ele está muito vermelho. Geralmente, quando alguém tem alguma coisa no olho, ele fica vermelho, certo? Então eu já espero que a sua resposta seja sim. Eu quero que você me conte o que está acontecendo. Ou então, eu vou usar o some para fazer perguntas quando eu estou oferecendo ou pedindo por alguma coisa. Sempre que você vai a um restaurante, o garçom vai te perguntar: Would you like something to eat? Olha lá, something to eat. Você gostaria de algo para comer? Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? Ou então, quando eu quero pedir alguma coisa: Can I have some sugar, please? Can I have some sugar, please? Você pode me trazer um pouco de açúcar, por favor? Olha lá, um pouco, algum açúcar. Açúcar incontável, tá, gente? Vamos lá. Tudo bem, então? Some a gente vai sempre usar em frases afirmativas, ou então quando a gente faz perguntas esperando uma resposta sim, ou quando a gente quer oferecer ou pedir alguma coisa. Tudo bem? Vamos continuar. O nosso próximo termo aqui é any. Any tem o mesmo sentido de some. Eu vou falar de algum, alguns, um pouco de. Porém, aqui muda um pouquinho. Eu vou usar então com anyone e anybody quando eu quero falar de alguém, anything quando eu quero falar de alguma coisa e anywhere quando eu quero falar de algum lugar. Porém, o any vai ser sempre usado em frases negativas. Então,
some era usado em frases afirmativas, o N eu vou sempre usar em frases negativas. Então, se eu quero falar numa frase negativa sobre alguém, alguma coisa ou algum lugar, eu vou usar o N. Vamos aos nossos exemplos ali, ó. I didn't eat anything this morning. Então, eu estou falando para você que eu não comi nada hoje de manhã. Então, alguma coisa, nada. Negativa, certo? Estamos negando. He never does any work. Ele nunca faz nenhum trabalho. Aqui, o sentido negativo da nossa frase vem pelo never. O never traz pra gente esse sentido de não, de negação. A mesma coisa vai acontecer com a próxima frase, ó. She went out without any money. Ela saiu sem nenhum dinheiro. Então, quando a gente fala sobre situações negativas, como o never ou o without, a gente está fazendo uma frase com sentido negativo. Tudo bem? No SAM, eu falei para vocês que a gente usava em duas situações de pergunta, que era para perguntas em que eu esperava a resposta sim, ou quando eu estava oferecendo ou pedindo alguma coisa. Para todas as outras frases interrogativas, eu vou usar N. Então, sempre que eu for perguntar alguma coisa que eu quiser falar sobre algo, alguma coisa, alguém, algum lugar, eu vou usar N. Por exemplo, have you seen any good movies lately? Você assistiu a algum filme bom ultimamente? Olha lá, algum na frase teoricamente com sentido afirmativo, mas como é uma pergunta e eu não estou oferecendo e nem pedindo nada, eu vou usar any. Does anyone mind if I open the window? Então, alguém se importa se eu abrir a janela? A próxima. Do you live anywhere near gym? Você mora em algum lugar perto do gym? Então, aí estamos fazendo frases, estamos fazendo perguntas, e todas as perguntas, então, vão com N, a não ser que eu esteja esperando que a sua resposta seja sim, ou então oferecendo e pedindo alguma coisa. A gente também pode usar N com o sentido de não importa, não faz diferença. Não faz diferença qual, não faz diferença quem, não importa qual. Vamos lá. O não importa qual em inglês significa doesn't matter. Então vamos às nossas frases de prática ali, ó. You can catch any bus. They all go to the center. Então você pode pegar qualquer ônibus. Todos eles vão para o centro. Então ali não importa qual. Não faz diferença de qual. You can catch any bus. Você pode pegar qualquer ônibus. Eu te pergunto, which song should I sing? Qual música eu deveria cantar? E você me responde, any song, I don't mind. Então você me responde qualquer música e eu não me importo, não faz diferença para mim, você escolhe. Come and see me anytime you want. Então, eu tô falando para você vir me visitar quando você quiser, não importa quando. Doesn't matter, não faz diferença. Então, come and see me anytime you want, a qualquer momento que você queira. A gente também usa o N quando a gente vai usar frases com if ou tendo sentido de if. O que é if? If é se. Se alguma coisa, se alguém, se eu estou impondo uma condição. Então, sempre que eu for usar uma frase com if, eu vou usar o N. Por exemplo, ali, ó, let me know if you need anything. Então, me avise, let me know, se você precisar de alguma coisa. If you need anything. Então, temos uma frase afirmativa com o N aí. Então, como a gente está usando o if, a gente vai usar o N. Me avise se você precisar de qualquer coisa. Let me know if you need anything. If anyone has any questions, I'll be pleased to answer them. Então, se alguém tiver alguma pergunta, ficarei feliz em ajudar. Então, temos aí também de novo o if. Se alguém tiver dúvidas. If anyone has any question. Aí eu falei que a gente também podia usar ele no sentido de ser. Eu não vou usar o ser na frase, mas o sentido da frase, ele tem esse ser, ó. I'm sorry for any trouble I've caused. Então, me desculpe por qualquer problema que causei. Ou se causei algum problema. I'm sorry for any trouble I've caused. Ok? Então, a gente usa any para frases negativas em todas as perguntas que não cabem lá na situação do some, e quando a gente vai falar sobre algo que não importa ou que tem uma condição que é o if. Tudo bem?
E o último aqui dessa tríade de some, any, é o no. No significa não, certo? Mas eu posso falar sobre no one ou nobody, quando eu quiser falar sobre ninguém. Nothing, quando eu quiser falar sobre nada. E nowhere, quando eu quero falar sobre lugar nenhum. E o none, quando eu quero falar sobre nada nenhum. Não existe outra coisa, é vazio. Então, o none significa esse nenhum de vazio. As frases de no, elas são muito parecidas com as frases de any na negativa. Vamos ver ali a diferença, ó. Se eu uso o any, eu vou falar We don't have any money. Nós não temos nenhum dinheiro. Porém, eu também posso fazer esta frase falando We have no money. Ambas as frases significam nós não temos dinheiro. Se eu uso o any, eu vou usar uma partícula negativa. Pode ser um don't, pode ser um doesn't, pode ser um isn't, aren't e assim por diante. Em compensação, nas frases que eu uso no, eu não vou ter essa partícula negativa, porque ele é a minha negação. Lembra que em matemática o professor falava que negativo com negativo dava positivo? Pois é, no inglês, negativo com negativo só dá errado. Não posso ter duas negações na mesma frase. Ela não faz sentido se ela tiver duas negações. Por isso eu usei ali, ó, we have, nós temos, no money, nenhum dinheiro. Então, vamos às próximas frases ali, ó. I didn't say anything. I said nothing. Então, eu não disse nada. Ambas as frases significam a mesma coisa. Uma eu usei didn't e anything. Na outra eu usei o verbo no passado, said nothing. She didn't tell anybody about her plans. She told nobody about her plans. Então, ela não disse para ninguém sobre os planos dela. Didn't tell anybody, told nobody. The station isn't anywhere near here. The station is nowhere near here. Então, a estação não é perto daqui. Não é em nenhum lugar perto daqui. Então, the station isn't anywhere, the station is nowhere. Certo? Se eu for negar com a partícula de negação, eu vou usar any. Se eu for negar apenas usando o no, eu não preciso da partícula de negação. O verbo fica, teoricamente, na afirmativa. A gente usa o none, lembra que eu falei do none lá em cima? Para falar sobre nenhum. Eu vou usar ele sem um substantivo. Por exemplo, how much money do you have? Então, quanto dinheiro você tem? Eu não quero falar eu não tenho dinheiro. Eu vou simplesmente falar nenhum. So, how much money do you have? None. Então, quanto dinheiro você tem? Nenhum. All the tickets have been sold. There are none left. Então, todos os ingressos foram vendidos. Não sobrou nenhum. A gente também pode usar ele com uma palavra no plural. Olha lá. None of the shops were open. Então, nenhuma das lojas estava aberta. We took many photos, but none of them were very good. Nós tiramos muitas fotos, mas nenhuma delas estava muito boa. Então, quando eu quero falar sobre nenhum, eu posso usar direto o none, mas daí eu não preciso repetir o substantivo. A gente geralmente usa o none depois do verbo to be e especialmente depois do have. Então a gente pode falar ali, ó, the house is empty. There is nobody living here. Então a casa está vazia, não tem ninguém morando ali. She said she had no difficulty finding a job. Então eu quero dizer aí que ela não teve nenhuma dificuldade em arrumar um emprego. Essas frases são meio que usadas para facilitar a fala, porque você encolhe o tamanho da sua frase e então você consegue falar ela com mais rapidez. Espero que eu tenha conseguido aí tirar algumas dúvidas de vocês. Mas caso vocês ainda tenham dúvidas, me mandem mensagem, façam a atividade de prática que com certeza vai ajudá-los. E qualquer coisa, me mandem mensagem que eu estou aqui para ajudá-los. Até mais, gente!